ao ADN da Engenharia, o novo podcast da Ordem dos Engenheiros da Região Sul, em colaboração com o Engenheiros Hub. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do novo podcast do Grupo de Jovens Engenheiros da Região Sul, o ADN da Engenharia. O meu nome é Rafael Francisco, sou coordenador do grupo e engenheiro civil, e o nosso objetivo com esta série de episódios é aproximar a engenharia da sociedade e conseguimos falar um pouco da sua importância como poder transformador da própria sociedade. Como já devem ter percebido, o primeiro episódio vai ser dedicado à engenharia civil e acho que não podíamos começar da melhor forma com a nossa convidada de hoje, a professora Rita Bento. Olá professora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui consigo e com o grupo. Atualmente é professora catedrática no Instituto Superior Técnico, portanto é o cargo mais elevado que um professor universitário pode ter na área da engenharia estrutural e na engenharia sísmica. Foi também em 2023 homenageada pela Ordem dos Engenheiros devido ao seu contributo à engenharia em Portugal. Os meus parabéns por isso, acho que é uma condecoração bastante merecida. Se calhar começamos pelo início, que é o que a fez se apaixonar pela engenharia civil, porque é engenharia civil e porque não outra engenharia qualquer. A engenharia civil nasceu porque eu gostava muito de matemática e física, na altura em que tinha que tomar uma decisão. Eu não queria ir para o ensino e para o liceu, para a escola secundária, e pensei que a engenharia era certamente aquilo que me iria satisfazer o meu gosto pela engenharia e pela física. A engenharia civil surgiu como uma opção óbvia, atendendo a ter engenheiros civis na família e, portanto, sendo engenharia, tinha que ser engenharia civil, uma questão de proximidade. Ok. Eu há pouco não referi, mas a professora foi a primeira mulher em Portugal com o cargo de catedrática na área de estruturas. Como é receber esta nomeação, tendo em conta que engenharia civil, digamos assim, é maioritariamente a presença na engenharia civil é maioritariamente feita por homens? Como é que se sentiu ao receber? Claramente muito orgulhosa, não é? Senti que era, no fundo, um reconhecimento do meu empenho, do meu trabalho, da minha dedicação que sempre tive à escola e ao trabalho todo que desenvolvi. Mas claramente foi um grande orgulho. Nunca tive como objetivo atingir o topo da minha carreira, fiz sempre tudo com a maior dedicação possível e empenho, e depois fui reconhecida pela comunidade científica com essa promoção, que é a promoção final na carreira de um professor universitário, e muito me orgulho, claro. Muito bem. Enquanto engenheira também alcançou posições de liderança nacionais e internacionais, está na Comissão Executiva da Associação Europeia de Engenharia Sísmica e atualmente também é presidente de uma Comissão Técnica Portuguesa de Acompanhamento e de Atualização, digamos assim, do Eurocódigo, de uma parte do Eurocódigo. Portanto, são um conjunto de regulamentos e normas que ajudam no projeto de estruturas e no seu dimensionamento. O que sente quando é convidada para, ou nomeada ou eleita para este tipo de cargos que têm uma elevada responsabilidade, não é? É de facto, é um bocadinho, acho que não estou muito longe daquilo que respondi relativamente a ter atingido a categoria de professor catedrática. É claramente um reconhecimento do meu trabalho, porque são sempre propostas e convites de colegas da Comissão Europeia de Engenharia Sísmica. Foi um colega que era o secretário da Associação Europeia que veio ter comigo e me veio abordar se eu estaria ou não disponível. Gostariam muito de me ter na Comissão Executiva e, portanto, é claramente um reconhecimento internacional que muito me satisfez. Em relação à presidência da Comissão 8 da tal Comissão Técnica Portuguesa de Normalização dos Eurocódigos, foi também um reconhecimento, porque também foi uma proposta de do colega anterior, que me antecedeu, e, portanto, claramente é um reconhecimento daquilo que eu tenho feito ao longo de toda a minha carreira e, portanto, muito bom, é muito bom. Muito bem. Agora, passando aqui à parte da engenharia civil na prática, para quem não está tão dentro da área, apesar de ser uma realidade, a engenharia civil é uma realidade que nós contactamos diariamente, onde é que podemos dizer às pessoas menos atentas, onde é que podem encontrar engenharia no dia-a-dia, engenharia civil? A engenharia civil acho que está tudo de todo lado, tudo que é a nossa sociedade, as infraestruturas que ocupamos, que utilizamos,
É uma engenharia muito transversal, aborda áreas muito diferentes, entre a hidráulica, que tem a ver com a água e com as obras hidráulicas, não é? A geotecnia, que estuda a mecânica de solos e rochas aplicadas às obras, estruturas, que é a minha área, que tem tudo a ver com o dimensionamento das estruturas, das infraestruturas, das pontes, dos edifícios. A parte da construção tem mais a ver com os materiais e com os processos. E tornar tudo isto que nós fazemos no projeto realidade, não é? E a parte que falta, que é a parte de transportes e urbanismos, que tem a ver com a organização das cidades. Portanto, tudo isto é o resultado do trabalho dos engenheiros civis e da engenharia civil, não é? Portanto, é uma profissão bastante curiosa. Também participou na avaliação sísmica do Palácio Nacional de Sintra. E aqui a minha curiosidade é quais são os maiores desafios técnicos, não é? Quando aplica e quando tenta combinar a engenharia moderna, que é o caso de hoje em dia, com estes edifícios históricos. É um desafio enorme. Eu acho que estudar edifícios antigos é um desafio muito maior do que fazer o dimensionamento de estruturas novas. Primeiro, porque são estruturas muito antigas, muito difícil de caracterizar os materiais. Sem informação, normalmente não há plantas, não há memórias descritivas, portanto, o desconhecimento é muito grande como ponto de partida. Portanto, há aqui um trabalho inicial muito grande para tentar conhecer o existente, e são estruturas normalmente muito irregulares, portanto, temos sempre um trabalho grande de levantamento histórico, muitas visitas in situ, temos que prever uma campanha experimental que permite-nos conhecer melhor a estrutura e que tem que ser muito bem escolhida no sentido de incluir testes que são testes não destrutivos. Estamos a falar de valores patrimoniais, não é? Que temos que preservar, é a nossa identidade, todos estes edifícios históricos. Portanto, é uma campanha experimental essencial para estudar as estruturas, mas que tem que ser idealmente não destrutiva, não é? E depois, tudo aquilo que nós temos que fazer para estudar o seu comportamento, o desenvolvimento de modelos numéricos, são sempre um desafio para o engenheiro civil que está habituado a fazer projetos habituais, não é? Porque são estruturas completamente diferentes. Tem que se pensar muito o que é o melhor modelo que vamos utilizar para modelar o que encontramos ou que achamos que existe, com muitos testes e com muita calibração. Tem que haver muita calibração em relação aos resultados experimentais que observamos, depois uma análise dos resultados, não é uma análise habitual, não é? De identificar as zonas críticas e as zonas mais vulneráveis e, por fim, propor soluções que possam melhorar o seu desempenho, mas que, sendo um edifício de valor patrimonial, não pode ser qualquer tipo de intervenção, não é? Portanto, temos de ter muito cuidado com o tipo de soluções de reforço que vamos propor, atendendo ao valor do edifício em estudo. Portanto, é tudo um desafio neste tipo de estratégia. Esta combinação destas frentes todas que é preciso ter em conta é o que torna um desafio mais complexo e também mais interessante. É interessante isso. E para além disso tudo, temos de trabalhar com equipas multidisciplinares, não é? Porque temos que trabalhar com historiadores. Tive, por exemplo, no Parque Nacional de Montalua, fizemos um levantamento geométrico com laser scanner, em que tivemos arquitetos a ajudar-nos no levantamento geométrico, porque não tínhamos qualquer informação sobre espessuras de paredes. Enfim, é de facto com colegas mais da área de materiais, de construção, com estruturas, enfim, é de facto um desafio e muito enriquecedor. É sem dúvida um trabalho incrível. E se calhar agora mudando aqui um bocadinho o foco, eu acho, em Portugal, em 1755, estima-se que o sismo que afetou principalmente Lisboa e também um pouco do Algarve tinha tido uma magnitude aproximadamente entre 8,5 e 9,5 na escala de Richter, portanto eu acho que é um dos mais com uma magnitude elevada na escala de Richter. 270 anos depois, agora atualmente, acha que Portugal estará preparado para um sismo semelhante, uma magnitude semelhante, uma intensidade semelhante? Temos muito mais conhecimento, temos muito mais meios computacionais, temos regulamentos fantásticos e temos estado a evoluir muito em termos de regulamentação. Desde 2019 que temos os Eurocódigos, que vamos agora ter uma segunda geração dos Eurocódigos com muito mais informação e ajuda para os projetistas para trabalhar na área do dimensionamento sísmico.
O problema é que temos muitos edifícios muito antigos que não foi possível ainda fazer a reabilitação e reforço. Tudo o que é centros históricos são zonas problemáticas, são edifícios que são muito antigos, sofreram muitas alterações estruturais, foram projetados muito antes de termos o primeiro regulamento sísmico e, portanto, não houve ainda a oportunidade de fazer o reforço desse tipo de construção e, por essa razão, nessas zonas e nas zonas onde temos solos aterros, zonas mais perto do rio, temos certamente zonas mais complicadas em que poderá ser muito problemático o efeito de um sismo dessa magnitude que o Rafael acabou de referir. E, eventualmente, portanto, apesar de todos estes regulamentos e do avanço da engenharia em si, continuamos na mesma a cometer erros quando construímos, especialmente quando reabilitamos? Pois, o que é que está-nos a faltar? Está-nos a faltar, se calhar, um maior controle dos projetos que são desenvolvidos, porque é uma responsabilidade do projetista, mas não há um controle efetivo do trabalho que é apresentado e há claramente, a meu ver, a falta de fiscalização do que é construído em obra para poder garantir que estamos a construir estruturas com a qualidade que devíamos ter, atendendo ao conhecimento e atendendo à regulamentação existente. E agora cada vez mais, especialmente agora depois dos últimos eventos, sejam capazes de resistir, neste caso, a sismos, a ventos fortes. Não, isso é um verdadeiro desafio e é um verdadeiro desafio para os jovens engenheiros, que é claramente garantir que construímos bem, atendendo às alterações climáticas que estamos a estar sujeitos e que vão efetivamente alterar as ações relacionadas com o vento, claramente, e que têm que ser contempladas na nova regulamentação. E já que a professora está envolvida em organizações europeias, relativamente aos restantes países da Europa, construímos melhor, não construímos melhor, ou o facto de termos os eurocódigos, há uma coisa, portanto, é tudo mais normalizado, tudo mais semelhante? O que é que tem a dizer? Eu diria que em termos de conhecimento técnico e em termos de regulamentação estamos completamente ao mesmo nível dos nossos colegas europeus, até porque, felizmente e finalmente, passámos a ter como regulamentação os eurocódigos para os edifícios e pensando na ação sísmica, que é aquilo que mais me toca, obviamente. O que é que está a faltar? Se calhar, pelo facto de termos menos sismos, estarmos menos sujeitos a consequências de riscos significativos, estamos menos sensíveis à necessidade de reforço e de reabilitar as nossas construções, sobretudo aquelas que nós sabemos que têm que ser reabilitadas. E, portanto, aí estamos certamente atrás de alguns países europeus que sofrem muito mais com o efeito dos sismos, sofrem se calhar muito mais com efeitos de outros tipos de calamidades e esse facto torna-os mais sensíveis a atuar, não é? E efetivamente, e tem certamente uma cultura de risco maior do que aquela que nós temos, não é? Isso leva-me à minha próxima pergunta, que era de facto se Portugal tem uma cultura de risco e o que pode fazer, caso não tenha, para melhorar essa cultura. Infelizmente não temos ainda a cultura de risco que devíamos ter, isso acho que é óbvio. O que é que se pode fazer? Claramente sensibilizar as populações, eu acho que este podcast acho que contribui certamente para isso. Mais literacia de risco, acho que é fundamental. As pessoas já começam a sofrer um bocadinho, já ter alguma consequência de alguns riscos que vamos tendo e que acabam por nos afetar, mas claramente a sensibilização é fundamental. Mas a sensibilização da população em geral, e eu acho que a população em geral não está sensibilizada, porque isso nota-se quando comprou uma casa, é algo que não preocupa, a segurança da construção não é uma prioridade para as pessoas, mas também na reabilitação. Acho que as pessoas deviam estar mais sensibilizadas para a necessidade, em certas situações, de tentar motivar o condomínio ou quem quer que seja para poder fazer reabilitar. Mas claramente aqui eu acho que também há necessidade de haver políticas públicas que ajudem nesse sentido e financiamento, não é? Porque senão acaba por ser muito difícil à população em geral
poder apostar em soluções de reforços que têm algum custo associado, obviamente. Nós temos sempre muito aquela sensação de que pode acontecer, mas nunca nos vai acontecer a nós, ou acontece ao vizinho do lado, mas a nós nunca. E portanto eu acho que também já fiz algumas coisas, alguns trabalhos na área, e de facto foi algo que eu fui percebendo, de facto tem de haver este caminho da parte da população portuguesa, neste caso, em estar mais ciente do risco. Sem dúvida. Muito bem. Agora, se calhar também, para darmos umas dicas, o que é que, portanto, um inquilino ou um proprietário de habitação, de edifício de habitação, pode fazer para estar melhor preparado para um sismo? Há alguma coisa que possa fazer? Tentar perceber se a casa onde habita precisa ou não de um reforço sísmico, não é? E tentar chegar perto das entidades que têm competência para lhes dar uma opinião, para perceber se há alguma coisa que pode ser feita, porque cada casa é uma casa, não é? Cada edifício tem as suas particularidades e sofreu certamente alterações ao longo do seu período de vida e, portanto, claramente pode tentar perceber se alguma coisa pode fazer, algum tipo de intervenção pode ser feita para melhorar. Agora, o que acontece é, sobretudo em cidades, não serve reabilitar o andar onde habita. Portanto, temos que fazer a reabilitação do edifício, não é? Porque o edifício começa nas fundações e acaba no... E a sensibilização tem que ser ao nível de condomínio e ao nível de, obviamente, todas as pessoas que ocupam o edifício, não é? Os proprietários dos edifícios. Mas também parte muito do princípio de nós, quando compramos uma casa ou quando está disponível para alugar ou o que for, nós partimos muito do princípio que se a casa está à venda está capacitada relativamente mas a população tem que estar ciente que essa informação não está associada à casa e ao valor da casa neste momento. Se calhar deveria estar. E ainda relativamente a este ponto, depois de um caso acontecer um sismo, qual é as primeiras ações que alguém deve tomar? Eventualmente, depende do nível de danos que a casa tiver. Se observar fendas muito largas, muito grandes, se as portas tiverem alguma dificuldade em abrir, eu acho que vale a pena sair do edifício e tentar pedir a opinião de um técnico sobre o nível de danos que o edifício sofreu, não é? E o estado do edifício, se pode ou não pode ser reabilitado, se pode ou não pode ser ocupado, e aí só um técnico pode dar a opinião. Portanto, claramente, danos visíveis que se podem facilmente perceber, a pessoa deve logo sair do edifício, claramente. Mesmo que não seja visível, eu acho que faz sempre bem pedir a opinião de um técnico para avaliar o estado do edifício depois da ocorrência do sismo. Seguir a partir daí com a ajuda. Muito bem. Agora, se olhando um bocadinho mais para o futuro, que é sempre uma pergunta que eu gosto de fazer e eu acho que é sempre difícil de responder, pelo menos eu não saberia responder, é como é que vê a engenharia civil nos próximos 10, 20, 30 anos, com tudo o que está a acontecer, como é que imagina esta especialidade de engenharia? Olha, eu vejo claramente mais digital, isso não há qualquer dúvida, não é? Vai ser uma engenharia, isso não é só a engenharia civil, é a engenharia em geral, muito mais digital. Espero que seja muito mais sustentável também, isso é importante, e as alterações climáticas mostram cada vez mais a importância de ter soluções sustentáveis nas nossas propostas e, portanto, claramente espero que seja, que é mais digital, não tenho dúvidas, que seja mais sustentável, espero sinceramente que seja. Muito bem, e se pudesse deixar um conselho, uma mensagem aos futuros jovens engenheiros civis que poderão estar a projetar os próximos edifícios ou as próximas estruturas, todas as... A mensagem é muito clara para os jovens engenheiros, ter consciência que tudo o que fazem tem um impacto direto na sociedade. Portanto, é importante ter conhecimento, é importante a inovação, é importante o conhecimento científico e técnico, dependendo de muita área que faz, mas o que é efetivamente importante é propor soluções que sejam seguras, não é, no engenheiro, que sejam, obviamente, sustentáveis, idealmente, mas seguras é fundamental, e que satisfaçam a população e as necessidades da população. Não se esqueçam que o impacto é direto e, portanto, tudo o que fazem vão ter consequências na sociedade e é muito importante as tomadas de decisões que vão ter em qualquer projeto, em qualquer atividade que vão desenvolver.
Portanto, tomar decisões, mas sempre pensando em quem as vai utilizar e os utilizadores. Público-alvo e a importância sempre de projetar soluções que sejam seguras, que é, para mim, o ponto fulcral da atividade do engenheiro. Então, que ideia, resumindo assim um bocadinho do que falámos neste episódio, que ideia gostaria que os nossos ouvintes lá em casa levassem deste episódio? Assim, se fosse uma mensagem-chave, o que é que gostaria que ficasse retido? Olha, eu gostava de dizer que a prevenção é fundamental na engenharia. Eu acho que é muito mais importante apostar na prevenção, criando sempre soluções que são seguras e que vão de encontro à qualidade e com as necessidades da população, do que estar a ter uma engenharia ou uma abordagem reativa, não é? Porque as consequências são muito mais dramáticas, são em todos os níveis, em termos de proteção, em termos de custos económicos. Portanto, apostar na prevenção e obviamente, pensando na minha área, no risco sísmico, e tentar reforçar, desde que possível, as nossas construções. Muito bem, portanto, tentar antecipar sempre. Sempre. Em vez de reagir a desastres, tentar que os desastres provoquem o mínimo de impacto possível à população. Parece uma boa mensagem. E sim, para terminar, para si, o que define o ADN de um engenheiro? De um engenheiro ou de um engenheiro civil? Para mim, sinceramente, é transmitir para a sociedade aquilo que nós podemos dar. Portanto, pensar sempre em resolver os problemas de forma a satisfazer as necessidades da sociedade. Pronto, acho que não podíamos terminar de melhor forma. Professora, muito obrigado por ter aceito. Foi um prazer, muito obrigada e agradeço imenso, e acho que dou-vos parabéns por esta iniciativa. Acho que estão a entrar e a colaborar exatamente com a prevenção e com a sensibilização das pessoas a estes temas tão hot topics. Muito obrigado. Pronto, chegamos ao fim do primeiro episódio deste nosso novo podcast. Não percam os próximos e fiquem desse lado. Ficamos à vossa espera.